aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar do segundo dia de Copa América. Duas partidas hoje na Copa América realizada aqui no Brasil, né? Primeiro jogo lá em Porto Alegre, o empate entre 0-0 entre Peru e Venezuela. E depois a vitória da Colômbia sobre a Argentina na Fonte Nova, em Salvador. Uma vitória bem contundente do time da Colômbia, e vou detalhar ali aquilo que eu vi nas duas partidas. Primeiro jogo entre Peru e Venezuela, né? O Peru escalado pelo Ricardo Gareca hoje num esquema um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nos últimos jogos. Geralmente o técnico argentino monta a seleção peruana ou no 4-4-2 ou no 4-2-3-1, né? A partir da movimentação do Cueva. Hoje ele montou o time no 4-1-4-1. O Tapia, né, era esse primeiro homem, tentou preencher um pouco mais o setor de meio campo, um pouco mais à frente Yotun e Gonzalez, o Cueva partindo do lado esquerdo, o Farfán partindo do lado direito. O Cueva saiu lesionado no intervalo, mas durante o primeiro tempo a gente pôde ver isso acontecendo, e a Venezuela montada daquele estilo, né, que a gente já conhece a Venezuela, esse 4-1-4-1, um time bem compacto, algumas mudanças na linha defensiva, né, a entrada do Chancellor no miolo de zaga foi muito bem, ao lado do Villanueva por ali, o Rosales saindo da lateral esquerda, vindo para a lateral direita, ele que é lateral direito de origem, mas na seleção joga muito mais na esquerda do que na direita. Então, uma Venezuela que até tentou, no início do jogo, jogar de uma maneira diferente. A Venezuela é um time que é muito forte reagindo, é muito forte no contra-ataque. Mas no primeiro tempo hoje, tentou ficar um pouco mais com a bola, tentou construir as suas jogadas a partir dos passes curtos. Tem volantes de qualidade, né? O Moreno e o Rincón são volantes de ótima saída de bola, de ótimo passe. O Herrera não tem um passe tão bom, mas é um jogador de excelente infiltração, muita chegada à área. Então a Venezuela tentava jogar com posse de bola. Peru também, foi um primeiro tempo que as equipes meio que rivalizaram nessa posse de bola, né? Cada uma ao seu estilo. O Peru tinha uma saída de bola, preparei até uma animação para vocês darem uma olhadinha aí. O Tapia se infiltrando entre os zagueiros, fazia essa saída de bola, os laterais se projetavam para ocupar os flancos ali no campo ofensivo, e aí tinha muita aproximação ali pelo centro, algo que a seleção peruana costuma fazer já tradicionalmente. O Yotun se aproximando do Gonzalez, o Cueva flutuando da esquerda para dentro, o Farfán flutuando da direita para dentro, se aproximando do Guerreiro, o próprio Guerreiro também circulando muito a intermediária, e eu acho que não deu mais certo no primeiro tempo para o Peru, porque deu para perceber um time um pouco ansioso, talvez ali pelo gol feito antes dos 10 minutos e depois anulado pelo VAR, gol marcado pelo Gonzalez. A seleção venezuelana, a exemplo do Peru, também tentava sair jogando com passes curtos, como eu falei, mas a ideia era um pouco diferente. Quem dava amplitude ao time do campo de ataque eram os pontas, né? E a proposta era muito clara em fazer essa bola chegar aos pontas, e aí o cruzamento buscando a área, o Rondon, e as infiltrações também do Herrera, que, como eu falei, é um jogador que pisa na área, que chega muito forte. Às vezes até esse passe saía dos volantes diretamente para os pontas, e havia essa inversão, né, como vocês vão ver nessa animação que eu preparei aí, quase sempre o Rincón recebendo essa bola ali no centro do campo, acionando com passe médio o lado direito, com o Savarino, que é outro jogador que não vinha sendo titular, foi escalado hoje, ou até mesmo o lado esquerdo, com o Murilo, né, que é um jogador muito rápido, fez um belo primeiro tempo, e aí depois eles procurando o Rondon na área. Num balanço ali do primeiro tempo, acho que o Peru foi um pouquinho melhor. Foi um time que, mesmo tendo esses problemas ali de construção no ataque, às vezes se precipitando no passe, acho que foi um time que conseguiu criar mais chances do que a Venezuela. Na segunda etapa, a coisa mudou um pouco de figura. A Venezuela, que tentava ter a posse de bola, tentava propor também, passou a reagir mais, passou a jogar mais no seu estilo. E aí a seleção peruana, logicamente, teve mais dificuldades de criação. Por mais que a entrada do Flores no intervalo, depois o Polo pelo lado direito, são dois jogadores mais agudos do que Farfán e Cueva, que jogaram partindo dos lados no primeiro tempo. Isso deu mais agressividade à seleção peruana. O Peru só começou a criar chances depois dos 25 minutos. E muito também depois da expulsão do Mago na lateral esquerda. A Venezuela ficou com um jogador a menos, se retraiu ainda mais,
mas sempre levando perigo nos contra-ataques. A Venezuela, em determinado momento do segundo tempo, mesmo com menos posse de bola, mesmo com um jogador a menos até, conseguiu levar perigo sim contra a retaguarda peruana, que na base do abafa ali no finalzinho obrigou o Fariñas a fazer uma grande defesa. Acho que foi um jogo que decepcionou um pouquinho por aquilo que a gente esperava de Peru e Venezuela. São duas seleções que não são de alto nível técnico, no nível mundial aí, do nosso futebol, mas são times que são organizados, sabem o que fazer. O empate acabou meio que retratando ali o equilíbrio no jogo. Repito, acho que o Peru, num cômputo geral, foi um pouquinho melhor, mas acho que ficaram devendo, sim, tanto a seleção peruana quanto a seleção venezuelana nesse primeiro jogo de Copa América. E depois, né, o principal jogo do dia, Argentina e Colômbia. É uma partida muito decepcionante da Argentina, sobretudo no primeiro tempo. O Lionel Scaloni mandou a campo a Argentina sem muitas surpresas. O 4-4-2 que vinha escalando nos últimos amistosos, a entrada do Tagliafico na esquerda, a entrada do Di Maria na meia esquerda, né, bem aberto pela esquerda, aliás, fez um péssimo jogo, o Di Maria, um dos piores em campo, acabou sendo sacado no intervalo para a entrada do Depou, um dos fatores que melhoraram a Argentina depois do intervalo. Mas falando ainda especificamente do primeiro tempo, uma Argentina com uma rotação de bola muito lenta, me pareceu um time sem confiança, e acho que o que aconteceu no segundo tempo explica bem isso. É um time sem movimentação, estático em campo, a saída de bola burocrática, o Messi pouco acionado, e naquele estilo do Messi na seleção da Argentina, né, ele acaba se abatendo muito psicologicamente com o que ele vê de coletivo ao seu redor, acaba não conseguindo render tudo aquilo que pode, por mais que tenha buscado as jogadas, não se omitiu da partida, fez alguns bons lances no segundo tempo, mas o ambiente da seleção da Argentina segue não oferecendo o mínimo possível para que o Messi possa render. A Colômbia no 4-1-4-1, dentro daquilo que já vinha sendo escalado também nos últimos amistosos, o quadrado por dentro, o James Rodrigues saindo do lado do campo, inicialmente do lado direito, depois da lesão do Muriel, passou para o lado esquerdo, para que o Roger Martínez entrasse pelo lado direito do campo. Muita flutuação ali da Colômbia, havia muito essa troca de posições que vocês vão ver aí nessa animação que eu preparei, entre o meia do setor e o ponta saía, flutuava para o centro, o meia atacava o espaço pela lateral, a mesma coisa acontecendo do outro lado ali com o Uribe. Então é um time que apresentou uma movimentação mais eficaz do que a Argentina. Não é aquela Colômbia, por exemplo, do José Pekerman, né, que era um time muito sul-americano, um time muito criativo, muito imprevisível, não. É um time que respeita um pouco mais o posicionamento, que não tem tanta variação de jogadas ofensivas, mas é um time organizado e, sobretudo, um time mais seguro defensivamente. A Colômbia foi um time muito intenso sem a bola. Acho que o Vilmar Barrios fez uma partidaça à frente da defesa da Colômbia ali, em muitos momentos até bloqueando as investidas do Messi naquele setor onde ele gosta de jogar, fazendo boas coberturas, ganhando as segundas bolas no setor de meio campo, muito em virtude da atuação dele. A Colômbia, durante boa parte do jogo, acabou anulando a seleção argentina. Foi melhor no primeiro tempo, e no segundo tempo a Argentina se soltou um pouco mais. Não dava para ser a Argentina do primeiro tempo. É um time, como eu falei, extremamente travado em campo. Não criou nada no primeiro tempo. Até preparei aí duas imagens retiradas do Scored, né, que é um site de estatística, que dá para a gente ver bem o quanto a Argentina foi limitada no primeiro tempo. Primeiramente, um mapa de passes trocados. Olha aí, você pode ver que perto da área da Colômbia são pouquíssimos passes. É um time que não conseguia, melhor dizendo, trocar passes dentro do campo da Colômbia com eficiência próximo da meta. E depois o mapa de calor, que meio que conversa com esse mapa de passes. Você vê aí, a Argentina ela ocupou basicamente, esse é o mapa do primeiro tempo, tá, gente? Basicamente ali a linha média, os dois lados do campo, um pouco jogo por dentro, né, pela intermediária, entre as linhas da Colômbia, enfim. Foi um time completamente anulado pela Colômbia no primeiro tempo. Na segunda etapa, já houve uma movimentação mais intensa com a bola, mais criatividade. O Tagliafico saía da esquerda, entrava em diagonal por dentro. O Depou, que substituiu bem o Di Maria pela esquerda, mantinha aquele posicionamento. O Lo Celso
saía da direita, vinha por dentro, o Saravia ocupava o flanco direito, o Lo Celso se aproximando do Messi, dialogando por ali, os volantes um pouquinho mais ativos também na circulação da bola, principalmente o Paredes, né, que é um excelente volante, um jogador de um passe muito bom. O Agüero foi acionado, mas então foi uma Argentina que durante 25 minutos, até levar o primeiro gol da Colômbia, foi melhor que a Colômbia. Mas aí, meu amigo, entra aquilo que já acontecia na Argentina no ano passado com o Sampaoli, já vinha acontecendo nos amistosos. É um time com o cobertor curto. O que é isso? Quando sai para atacar, quando se lança à frente, quando se movimenta, quando tenta ser a Argentina que sempre foi, dá muito espaço para o contra-ataque. Tem uma transição defensiva horrorosa, muito ruim. Isso ficou muito claro nos 2 gols da Colômbia. Primeiro, o James Rodrigues com muita liberdade pela direita, fazendo uma inversão genial para o Roger Martínez, ele dominando a bola, frente a frente, com o Saravia, driblou o Saravia e fez um golaço. E aí entra, pouca pressão na bola em cima do James. Sai a inversão, tem liberdade para o passe. O Roger domina a bola pelo lado esquerdo. Não há cobertura para o Saravia. O Roger Martínez vai para cima do Saravia, dribla o Saravia, aí a flutuação da Argentina para sair da esquerda para a direita é muito lenta, dá o espaço e o Roger Martínez faz aquele golaço. Tem muito mérito do James, tem muito mérito do Roger, mas também tem muita falha defensiva da Argentina nesse gol. A mesma coisa no segundo gol. Um manual de contra-ataque da Colômbia, muita velocidade, ultrapassagem do Lerma pelo lado esquerdo e o cruzamento para o Durvan Zapata, que entrou no finalzinho, fazer o segundo gol da Colômbia, mas aí uma recomposição muito lenta. Até brinquei no meu Twitter, acho que foi uma recomposição de time de churrasco, sabe? Na pelada, quando você está no churrasco ali com os amigos, ninguém quer marcar ninguém, todo mundo quer atacar, todo mundo quer fazer gol, enfim. Foi essa a Argentina da reta final do jogo, superioridade numérica da Colômbia pelo lado da jogada, um cruzamento rasteiro na área, na boca do gol, e o Zapata, sem ser incomodado, acabou chegando e finalizando para a meta. A Argentina tem que melhorar bastante se quiser fazer uma campanha melhor nessa Copa América. A Colômbia mostrou uma cara, tudo bem que é um time menos encantador do que era com o José Pekerman, mas é uma equipe muito mais equilibrada. Carlos Queiroz vai mostrando por que é um bom treinador mais uma vez. Falando, só para finalizar, entre Peru e Venezuela, as 2 equipes têm que mostrar um pouquinho mais também, se quiserem fazer uma bela campanha nessa Copa América. Então é isso, galera. Obrigado aí pela audiência. Se gostou do vídeo, deixa a sua curtida, compartilha, mostra para os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante. Se inscreva no canal, toque aí o sininho para receber a notificação toda vez que eu subir um vídeo aqui. Ao longo da Copa América, eu vou tentar fazer isso diariamente. A cada dia um vídeo analisando os porquês dos resultados, analisando o rendimento, desempenho das equipes nessa Copa América. Obrigado aí pela audiência. Forte abraço para todo mundo.